Agora, 12 horas 14 minutos, eu quero que você continue aí, porque o assunto é muito importante. No fim de semana para cá, houve um aumento no número de testes aqui no nosso estado. Só que algumas pessoas aqui em Aracaju estão indo às unidades de saúde, nos postos de saúde, e com problemas respiratórios, e os médicos estão encaminhando lá para a unidade da Zona Sul, o Fernando Franco. Hoje mesmo a gente recebeu algumas demandas e encaminhamos, inclusive, para a Prefeitura de Aracaju, para a Secretaria da Saúde de Aracaju, para saber o que está acontecendo, porque as pessoas dizem, a gente vai lá e acabou o material, acabou o teste, não está sendo feito. Algumas pessoas até com encaminhamento médico. Então, como a gente sempre procura saber do outro lado, a gente enviou a nossa repórter Sara Medeiros para explicar tudinho como são feitos esses testes, por que muitas pessoas estão retornando. Ela está lá agora, em frente à unidade de saúde Fernando Franco, na zona sul da capital sergipana, e vai trazer as informações precisas para a gente. Com você, Sara. Pois é, Ricardo, como eu havia dito no início da edição do Balanço Geral, a gente iria estar aqui com a coordenadora aqui da unidade, a Andréia Souza, justamente para explicar como esse fluxo. Porque muitas pessoas pensam que chegou na unidade já tem que fazer o teste rápido, por exemplo, e não é assim. Existe todo um protocolo que deve ser seguido. Vamos começar essa conversa com a Andréia. Andréia, muito boa tarde. André, a gente tem recebido algumas ligações de telespectadores, né, informando aquela dificuldade de realizar o teste para o diagnóstico da Covid. Qual é o protocolo? O teste rápido, por exemplo, ele já é indicado no momento que o paciente chega na unidade hospitalar com os sintomas da doença? Então, primeiramente, boa tarde a todos. A nossa unidade, ela faz sim o teste, mas o teste que a unidade faz é o PCR, que é a coleta através do suave, via nasorofaringe. E esses pacientes, ele primeiro passa pela triagem, seguida da triagem ele tem uma avaliação clínica, e aí o clínico, após a avaliação, é que faz a solicitação da coleta, que é os pacientes com sintomas do 3º ao 7º dia. Já os casos de pacientes que necessitam de teste rápido não é na nossa unidade. São pacientes, né, que já estão sendo monitorados e após os 14 dias dos sintomas é que esses pacientes submetem-se ao teste rápido. Ou seja, esse teste rápido que é aplicado nas unidades de saúde, ele segue esse protocolo de fazer a partir do 14º dia que esse paciente foi monitorado. Porque aí sim se sabe que a eficácia do teste ela vai ser realmente ok. Isso mesmo. Após o 14º dia é que faz o teste rápido, que não é na nossa unidade. São pacientes, como eu já falei, são pacientes monitorados. São pacientes que o Monitoraju já vem acompanhando e faz esse agendamento e aí encaminham esses pacientes. Já os pacientes, os pacientes de porta de entrada, que submetem ao teste, ao PCR, são pacientes que passam pelo clínico do 3º ao 7º dia dos sintomas. Aqui nessa unidade onde nós estamos, né, no Hospital de Pequeno Porte, Desembargador Fernando Franco, vocês estão fazendo uma média de quantas coletas por dia? De 60 a 70 coletas por dia. Todo paciente que chega com sintomas da Covid, vocês estão testando? Esses pacientes, na verdade, eles são primeiro triados, né? E pela avaliação do clínico e pelo tempo dos sintomas é que fazem essa coleta. Não são pacientes, não é paciente chegou, apresenta uma síndrome gripal e ele já é direcionado a fazer a coleta. Não, ele vai passar pela avaliação, vai ver se ele está dentro dos dias da realização da coleta do suave. A senhora tem percebido que nas últimas semanas, nos últimos dias, o número de pessoas que têm procurado a unidade cresceu? Aumentou. Aumentou, a exemplo de ontem, de 7 da manhã até as 19 horas, foi um total de atendimento de 128 pacientes só na área das síndromes gripais. E desses, né, que foram atendidos, o teste foi realizado na maioria? Dos pacientes que necessitou, foram feito o teste, foi feita a coleta e essa coleta é encaminhada ao LACEN e o resultado sai de 2 a 3 dias. Como a senhora bem explicou, né, o teste rápido ele não é aplicado aqui nessa unidade, são nos postos de
saúde, respeitando esse protocolo do paciente monitorado no 14º dia em que surgiram os primeiros sintomas. Com relação a essa coleta desses testes que é feito aqui, existe algum material específico que tem que ter disponível na unidade para realizar o teste? Sim, existe. A gente recebe os kits do LACEN. Os kits ele é um meio do transporte, mais 3 SUAB. A coleta é feita, um SUAB para cada narina e o terceiro SUAB para a área oral. E esse insumo vocês estão tendo em quantidade suficiente para a demanda? Como a nossa demanda aumentou, vai ser necessário aumentar também esses kits. A gente já vem solicitando e o LACEN também vem enviando um quantitativo maior. A nossa unidade ela já é sentinela para síndromes gripais. Então a gente fazia 30 por semana. Hoje a gente está fazendo de 60 a 70 coletas por dia. Andréa, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, né, desse fluxo, né? É importante que as pessoas em casa elas saibam como é que é feito esse fluxo para ter acesso aos exames, né, que fazem o diagnóstico da Covid-19. A doutora Andréa, ela explicou muito bem. E assim, a gente fica sempre nesse alerta, né, de trazer essas informações para quem está em casa, essas informações precisas, e bate naquela tecla, né, Ricardo? Saiu de casa, se necessário, use a máscara, porque a máscara protege a si e ao próximo. Ricardo. Ok, Sara, muito obrigado. A gente fez essa reportagem aqui ao vivo com Sara Medeiros. A gente agradece muito o pessoal da Secretaria da Saúde de Aracaju, porque a gente recebeu realmente muita demanda. Uma senhora do Jardim Centenário que disse que já foi no posto de saúde Jardim Centenário, o médico mandou para lá e ao chegar lá não pôde fazer. Então, outro também, o Marcos aqui mandou, está até lá na unidade nesse momento. Então, a gente acompanha e com transparência e com a participação da própria Secretaria da Saúde, a gente traz a informação, assim, com toda a transparência.